Eu voltei e me prostro, sabe? Em silêncio, escuto a voz que me diz: para este tempo eu te escolhi. A mensagem é para a família, para a igreja e também para o meu povo e para todas as nações, sem exceção. A mensagem que você vai transmitir, porque eu venho em breve. Eu venho em breve. Quando ele me dizia, olhe, não estou aguentando. Meu Deus, dizia, eu venho em breve. Diga ao meu povo que se prepare, porque o que aconteceu eu coloquei como um sinal. Assim como todos viram, o mundo inteiro testemunhou esse evento. Meus irmãos, prestem bastante atenção nesse vídeo que eu vou compartilhar aqui com vocês. É um vídeo de uma irmã diretamente do Caribe. Essa irmã, ela perdeu o filho dela recentemente e ela não entendia o porquê isso aconteceu. Ela é uma serva do Senhor. E durante uma oração, ela questionava a Deus o porquê que isso aconteceu. E além de Deus falar para ela o porquê isso, aconteceu na vida dela, o porquê ela perdeu o seu filho, Deus deu a ela, meus irmãos, uma mensagem para todo o mundo, para as nações, de algo que está para acontecer. Esse vídeo é tremendo. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você da mesma maneira que também falou comigo. E eu peço, meu irmão, que você permaneça nesse vídeo do início ao fim. E logo após, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Preste atenção, meu irmão. É muito forte. Acompanhe comigo. Meu nome é Rubetel Garcia Del Monte. Sou seguidora de Cristo. Eu completo 4 anos morando aqui em Palave e o Senhor me escolheu para estes tempos. Para, nestes tempos, proferir uma palavra e, especialmente, para compartilhar o testemunho do que ocorreu com meu filho no dia 2 de agosto. Quando, cientificamente, eles afirmam que um raio atingiu 3 crianças em um parque de diversões. Eu digo que foi o poder de Deus, sabe? Eu digo. Raio de luz. Eu digo que essas crianças foram levadas do Senhor. O que aconteceu? O que houve? O que aconteceu com seu filho? Nesse dia, especificamente no dia 2 de agosto. Sábado, 2 de agosto do ano de 2025. E tenho o costume de fazer o devocional com os meus filhos pela manhã. E nesse sábado, como de costume, eu saí e me sentei com meus filhos por volta das 11 e pouco da manhã para fazer o devocional. Estávamos estudando o livro de Provérbios e estávamos exatamente no capítulo 4. Eu tinha o costume de estudar um capítulo com eles semanalmente. E nesse dia, como sempre eu disse, vamos, filhos, da palavra do Senhor. Quando nos reunimos, 3 deles, porque o filho mais velho não estava presente. Eu tenho 4 filhos, sendo 3 meninas e apenas um menino. Então, quando nos reunimos na sala de estar para estudar a palavra do Senhor, começamos. Eu tenho o costume de distribuir os versículos e perguntar a eles o que cada um deles compreende. E foi o que fizemos. Então, quando meu filho Elian, que foi quem partiu com o Senhor, o menino, ele já tinha terminado de explicar, que foi o primeiro a quem eu dei a cita bíblica. Foi ele o primeiro. Quando chega a vez do segundo filho, que é o mais novo dos meus meninos, ele me interrompe e diz: Mãe, tenho uma pergunta. Para onde vão eles? As pessoas que morrem? Eu digo, eu não respondi a ele porque imediatamente Elian. Ele se levantou e lhe disse: Você não sabe ir para um lugar de descanso? O menino que o Senhor levou respondeu. O menino, aquele que faz a pergunta, retorna e faz a segunda pergunta dizendo: Até quando? Eu digo, aí eu entro para explicar. Então eu digo assim: existe um evento que nós, o povo de Deus, estamos aguardando e esperando, que é o arrebatamento. Os que morreram em Cristo
ressuscitarão primeiro. Depois, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos nas nuvens com nosso Senhor, Jesus Cristo. Os que morrem em Cristo ressuscitarão primeiro, expliquei. Mas os que não morrem em Cristo ficarão adormecidos até o juízo final. Eu expliquei para eles, eu disse. Naquele dia, eu disse, mas há uma esperança, e apontei para cada um dos meus filhos. E é que você e eu nos encontraremos no céu. Herança de Jeová são os filhos. Comecei a explicar. Eu, como mãe, o Senhor me chamou para instruir. Quando terminamos de explicar, terminamos a porção que estávamos estudando. Nós nos levantamos. Eu disse, vamos orar, demos as mãos. Eu disse, vamos pedir perdão ao Senhor. Pedimos perdão ao Senhor. Nós encerramos. Eu abençoei meus filhos, nos abraçamos. Eu terminei às 12h40. Eu tinha o tempo contado, porque eu tenho o costume de assistir a um pregador às 12 do meio-dia. E naquele dia eu dizia, o tempo está passando, mas... E como a criança perguntou, parei para responder. Ou seja, deixei a criança entrar no assunto. Então pude discernir que o Espírito Santo estava nos preparando para algo. A mesma criança que o Senhor levaria, o Senhor fez com que ele próprio respondesse para onde iria dali a algumas horas, para um lugar de repouso, de descanso. Quando terminamos, eu fui para a cozinha para preparar os alimentos. Já era 12h40, quase 1h30. Então, quando já era tipo 1h30, que eles já tinham comido, eles comeram e foram descansar, cada um no seu quarto. Quando dá umas 2h20, 20 e poucos aí, entra meu filho, Dillian. E ele me diz, mãe, me dá a chave, pois a chuva começou a cair. Me dá a chave que eu vou tomar um banho agora mesmo. Tome cuidado, você sabe que houve um vendaval terrível há 2 semanas. Se cuide, eu lhe entreguei a chave. Quando eu dei a chave. Ele foi embora. Quando ele saiu, eu continuo a assistir as minhas séries, pois estou atenta. Mas de repente, eu me levanto e saio para verificar, porque o mais novo também poderia ter saído, mas não com ele. Ao sair para ver, minha casa tem 2 ruas. Saí para ver a parte de trás, outra rua, e vi a criança sozinha. Eu estava pensando que eles estavam brincando na chuva, porque isso é um costume. As crianças, quando chove, vão para o campo e se deslizam na grama. Isso é algo normal. Para mim, como mãe, não foi algo sobrenatural, não foi algo. Era algo, um costume. Quando chove, todos saímos para tomar banho de chuva. E exatamente naquele dia, quando já era 2 e pouco, eu me lembro perfeitamente, eu vi um relâmpago. Um relâmpago e, de repente, uma luz branca forte entrou no meu quarto. Quando a luz branca entra no quarto, levanto e digo, nossa! Entrou pela porta aquela luz branca e eu disse, nossa! E eu me levantei. No exato momento em que me levantei, uma das 4 crianças, um dos 4 meninos daquele lugar, apareceu. Desse evento, eu posso dizer que foi algo sobrenatural. Chega esta criança e me diz, senhora, aconteceu uma coisa. Nós estávamos parados. E caímos todos no chão. Mas o outro, o filho da serva, ele se levantou, mas caiu de novo. E Elian está no chão e ligaram 911. Eu não imaginava nada. O que eu realmente pensava era que ele tinha caído. Então, eu fui me arrumar porque estava com um chinelo quebrado. Eu já estava saindo, mas quando vi que o chinelo estava quebrado, eu volto e calço outro. Só que quando saio de novo, vejo que está caindo muita água e voltei para pegar um colete. Eu disse, vou ao hospital, visto o colete. Quando estou, vejo o rosto do menino. Eu vi o rosto do menino tomado de pavor, mas eu não estava imaginando. Nunca imaginei o que teria acontecido.
o que teria acontecido, porque eu sou uma mulher que acredita em Deus. E quando confiei meu filho e eu acabara de fazer um devocional, jamais eu ia imaginar, jamais acreditaria se o dissessem. Então, enquanto eu estava andando, eu comecei a correr, porque o coração começou a acelerar. Quando eu estava caminhando, vi outro menino que chegou e me perguntou: onde está a mãe de Jori? No momento em que esse menino disse aquilo, meu coração começou a acelerar e me deu um. O coração começou a acelerar e eu comecei a correr. Meu Deus, algo houve. Comecei a correr sem parar. Um vizinho me para e diz: venha, eu a levo. Parece que já todo mundo vinha com a notícia. Sim. Quando eu chego, no exato momento em que estou a aproximar-me, eu vejo que o carro já está a sair do campo de jogos. Eu estou a chegar e eles estão a virar para sair. E eu vi o meu filho a dormir na parte da frente do carro, simplesmente dormindo profundamente, sem qualquer sinal. Eu quase desmaiei. Mas o outro reviveu 2 vezes e morreu afogado. E também, lá no hospital, saiu-lhe como que uma espuma do nariz. O do banco. Eu percebi que ele morreu. Então, quando eles vão para o Calvente, que é o hospital que fica mais perto daquele local, nós continuamos. O que acontece? Quando estamos na escola, em frente ao campo de jogos, vem o meu marido e eu estou a mandá-lo parar. E um vizinho o para e lhe diz: volta que o teu filho está indo aí. Quando chegamos, o que é que acontece? O carro descontrola-se e ele. E o vizinho pegou a circunvalação e o carro, juntamente com meu marido, seguiu por um caminho diferente. O lugar por onde o vizinho foi, para mim, aquilo foi uma eternidade, porque ele foi pela circunvalação, que fica mais longe ainda do hospital. Para mim, aquilo foi eterno, porque eu queria chegar logo. Mas enquanto eu ia no assim, pensando: meu Deus, meu coração foi acelerando. Eu dizia: abençoa essa voz, seu filho está bem, seu filho está bem. Mas, quando cheguei ao hospital, na emergência, vi meu marido saindo da emergência e ele vinha com uma expressão na cara. De má notícia, quando meu marido disse, ele fez assim, me mostrando com a expressão no rosto e sussurrou: ele se foi. Eu não acreditava. O que acontece? As pessoas que estavam lá diziam: seu filho está vivo. O branquinho está vivo, pois era o mais claro das crianças. Eram 3. Porque aquele que me trouxe a notícia sobreviveu. O Senhor e o guardou. Sim, ele me deu a notícia. E quando no Calvente estavam dizendo: não, o branquinho está vivo, porque dos 2 há 2 mortos e um vivo. E me disseram: o branquinho está vivo. E meu marido me dizia assim que não. Eu chorei, não conseguia acreditar. Eu digo ao responsável, porque eu disse: eu quero ver meu filho, porque se meu filho estiver morto, eu vou interceder, porque eu sei a quem eu sirvo. Eu sirvo um Deus de poder, e ele, se ele morreu, ele vai devolver o espírito. Uau! Quero ver meu filho, mas não disse a eles minha intenção, dizia por dentro de mim. Eu disse a eles: quero ver meu filho, mas não disse para quê. Quando me dizem: sim, está bem, levam-me a outra área e sentam-me, dê-me um momentinho. Meus irmãos passou meia hora e eu esperando, porque eu tinha a fé. Eu tenho a fé, ou tinha naquele momento a fé, de que eu iria diante do corpo do meu filho para interceder, clamar para que o Senhor devolvesse o espírito dele. Porque eu sirvo a um Deus de poder. Ao Deus vivo. Ao Deus do milagre. E eu tinha essa fé, meu irmão. Por isso eu pedi para ver meu filho. Porque eu disse: ele vai me devolver. Mas o quê? Aqueles já não eram os planos de Deus. Porque a pessoa me mandou sentar e eu permaneci sentada por mais de meia hora, aguardando pacientemente, esperando para ver meu filho para poder orar.
Nessa espera, meu esposo chega e me diz: meu amor, vá para casa que eu vou cuidar de tudo. Irmão, eu me levantei e segui. Algo como que automaticamente me fez desistir. E saí. Quando eu cheguei em casa, eu estava em choque. Eu não estava, porque foi tudo muito rápido, tudo realmente aconteceu muito, muito rápido. Aí sim, eu entrei no processo de luto, no processo de perda. De quê? O que foi que aconteceu? Eu entrei no processo de vivenciar essa perda. A maior e mais profunda perda que uma mãe pode suportar, que é a perda do seu filho querido. Porque meu filho saiu às 2h e às 4 já chegou num caixão. Ai, meu Deus, não pude vê-lo no hospital. Não o vi. Não o vi. Ele foi enterrado no domingo, exatamente ao meio-dia. E tudo foi no sábado? No sábado, sim, sábado, por volta das 3. Umas 3. Sim, porque tudo. Me avisaram umas 2h. Meu filho me disse que chegou. Existem alguns vídeos onde tudo está gravado, absolutamente tudo foi registrado. Inclusive, há um vídeo onde um senhor estava gravando a chuva, tudo isso antes de todo o evento ocorrer, antes que tudo acontecesse. Esse vídeo está nas redes sociais, onde esse senhor está gravando a chuva e ele percebe. E nesse vídeo dá para ver as 4 crianças sentadas em um meio-fio, conversando. Dá para ver ele se levantando. Me disseram que o último foi meu filho, os outros não se levantaram. Samarum. Estamos aqui no parque infantil onde o raio atingiu as crianças. Então veja o buraco onde o raio caiu e atingiu o menino e tudo. Foi aqui, meu filho. Aham, sim, sim. E assim que eles entraram no parque infantil, o que estava gravando a chuva disse: nossa, tem algo estranho. Acho que sim, eles perceberam. Nós todos percebemos o que aconteceu. E no exato momento em que eles estão entrando, ele, ao filmar a chuva, registra o impacto do raio. E ele captou. Deus. O que houve? No domingo, enterram ele no domingo. Eles, porque são 2 crianças. Ok. São 2 crianças que morreram. Morreram 2, eram 4? O meu, quer dizer, eram 4. Sobreviveu o que me deu a notícia. E das 3 crianças, a que ficou viva. Houve um que sobreviveu. E então o meu filho e um outro companheiro foram os que foram para o Senhor. Mas o que acontece? Nada do Senhor é coincidência. Os 3 meninos são de 3 famílias cristãs. Os 3 meninos estudavam juntos na escola. Eles se congregavam na mesma igreja, pois meu filho também se congregava com eles. O que acontece? A criança que faleceu junto com o meu filho era um adorador. Um adorador tremendo. Tremendo. Jeuri, aquele menino compunha. Meu primo que se chamava Jovi, o nome dele era Jovi. Eu o utilizava muito, ou seja, ele escrevia. Deus dava-lhe letras, ele escrevia canções. Aquele menino compunha canções de sua própria autoria. Sim, ele era o seu próprio autor. Ele compunha canções ao Senhor. A última vez que eu vi aquele menino cantando aconteceu 1 mês antes de ele falecer, numa campanha em que ele participou ativamente. Meu filho. Todos os 3 tinham 13 anos de idade. 13 anos. As suas próprias iniciais, Yelian, Yeuri e Yui, as 3 crianças do evento. Eles estudam juntos, iam juntos para o monte, para buscar a Deus. Sim, eles jejuavam, usavam silício. Porque onde? Por isso que meu filho sempre quis. Porque há na igreja, um forte ministério de crianças. Eu falava, meu Deus, são ministros. Chamava o meu de ministro. Porque eu o via, eu me levantava e o encontrava orando de madrugada. E eu dizia, ai meu Deus, mas... Eu pensava, meu Deus, mas eu dizia como mãe, eu não me levanto. E o meu filho se levanta às 3 da manhã para buscar a Deus. Eu dizia, meu Deus, eu lhe pedia, me chame quando você for levantar para eu te acompanhar. Ele tinha um amor sedento, um amor muito apaixonado. Olhe, eles faziam campanha. Faziam campanha lá fora. Ele me dizia, mãe, posso ir? E ia. Faziam silício. Mãe, posso fazer silício? Sim. E ele ia.
apaixonado por Deus. Que idade ele tinha ao morrer? 13. 13. O menino que morreu, 13 com ele. E o que sobreviveu, 13 também. Meu Deus. É. Os meninos. Foi algo, por isso eu digo que foi algo sobrenatural, sabe? Não foi. Foi tudo, absolutamente tudo foi. Tremendo. O que acontece foi algo totalmente sobrenatural. Aquele dia foi um evento sobrenatural. O que acontece? Eu, como cristã, comecei a me questionar, sabe? Eu ia dizer ao Senhor, mas por quê? E eu disse, não posso questionar a Deus. Me questionei. E eu disse, Senhor, o que houve? Eu fazia sua vontade. Eu estava instruindo meus filhos. Perdão. Eu estava instruindo meus filhos. O que aconteceu, Senhor? Meus filhos não saem sem que eu os cubra de forma alguma. E eu disse, Senhor, o que houve? Não entendi nada. Eu disse, eu fazia sua vontade, o que desobedeci? Pois na minha busca, na minha procura, depois que o enterram, depois de tudo aquilo na minha jornada, eu, como filha de Deus, digo, Senhor, tem que falar comigo. O Senhor tem que falar, tem que me dizer o que houve. Pois segunda-feira, amanhecer, eu saí do meu quarto, peguei a Bíblia e disse, Deus vai falar comigo. Eram 2h58 da manhã. Da segunda-feira, peguei a Bíblia e fui à sala e disse, Deus vai me falar. Deus vai falar comigo. Eu preciso que Deus fale, que me dê resposta. Pois quando estou na sala chorando, antes de abrir a Bíblia, comecei a meditar, a pensar, eu disse, Senhor, Tu conheces a minha dor. O Senhor sabe muito bem o que eu sinto, porque quando seu filho entregou seu espírito, o Senhor rasgou o véu e houve um tremor. O Senhor sabe o que é a dor. Deus. Eu disse, Senhor, fale comigo. Porque como sua filha, não entendo nada. Porque não me revelou. Não me revelou. O que acontece é que quando eu abro a Bíblia, Salmo 102, oração de um aflito. Quando comecei a ler, comecei a chorar, pois era ele falando, pois o Salmo 102 começa, clamar a ti e o Senhor me responderá. Ou seja, essa é uma oração de Davi. Mas enquanto eu lia, era como se estivesse descrevendo o meu momento. Depois, o Senhor me direcionou ao Salmo 100, sim, ao Salmo 8, 2, que diz que da boca das crianças e dos que mamam vem a sua fortaleza. O Salmo diz algo mais, mas eu peguei só essa parte. Já está me falando, sinto que já está me falando. Depois me mandou a Jó 3, onde Jó diz que aquilo que eu mais temia, isso me sobreveio. Eu tinha um temor. Sim. Mas não com meu filho. Com o quê? Mas sim com meu marido, porque meu marido se desviou. E eu sempre orava, orava e orava para que ele voltasse ao aprisco. E temia que ele voltaria pela dor. Começou a entrar uma paz em mim e eu fui e me retirei. Uma mãe não dorme nem come quando sente dor. Eu segui buscando, me conectei a ele totalmente. Depois comecei e ele me ensinou e assim eu comecei a meditar. O que acontece, o que passa, eu questionei o fato de terem gravado aquele evento. Por que não? Tudo está gravado. Gravaram quando as crianças estavam prestando os primeiros socorros, foi o que me disseram, porque eu não estava entendendo nada. Durante o velório eu não entendia nada. Porque pessoas do governo me davam os pêsames. Eu achava que o que estava acontecendo era algo entre o bairro e a família. Eu não tinha ideia de que a notícia tinha se espalhado mundialmente. Não sabia. E eles me dizem, quando pergunto por que estou sendo chamada do gabinete da primeira-dama, que eles estão me apresentando os pêsames. Uau. Aí eu pergunto para alguém próximo a mim, pergunto o que é que está acontecendo. Bom, mas a imprensa chegou. A imprensa chegou antes do menino chegar, já tinham me entrevistado. Eu dei uma entrevista. Mas depois eu não entendia porque a magnitude, a multidão que chegava. Eu realmente não entendi. E depois me disseram. Essa notícia se espalhou pelo mundo. Uau! Essa notícia saiu no primeiro impacto em toda a rede de televisão. Essa notícia saiu.
Então eu dizia: o que acontece na terça, 5 de agosto, terça, 5 de agosto. Eu levanto da minha cama às 8 horas da minha cama e eu vou para o banheiro. Mas quando eu vou para o banheiro, algo me puxava e eu me prostro em total reverência. Seja algo do Espírito Santo. Quando ele te chama, você retorna. Eu voltei e me prostro, sabe? Quando eu me prostro, fiquei calada porque não era que eu ia orar, é que me fizeram voltar. Quando eu estou ajoelhada, em silêncio, escuto a voz que me diz: para este tempo eu te escolhi. Eu sigo escutando com toda a minha atenção. Diz: para este tempo eu te escolhi. O seu filho está bem, não se preocupe. Eu fiz um sinal. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas continuo em silêncio. Ele diz: é quando ele diz: eu te escolhi para isto. Ele me diz isso: para este exato tempo eu te escolhi. Eu fiz 4 anos completos em 30 de julho, 30 de agosto, eu completei 4 anos aqui. Quando ele me diz assim: seu filho está bem. Você questionou o motivo pelo qual o gravaram e eu permiti, porque eu considerei como um sinal. Ele me diz: a mensagem que você vai dar, vou te dar uma mensagem para você pregar no domingo. A mensagem que dará, o mundo inteiro tem que ver, porque eu a coloquei como um sinal. Ele diz: essas crianças, ele me diz, estão comigo. Seu filho está bem. E ele disse: estarei contigo. Não se preocupe, que eu cuido de tudo. Eu estarei com você. A mensagem que você vai dar à humanidade é, ele disse. A mensagem então que eu vou dar é para a família. A mensagem é para a família, para a igreja e também para o meu povo. Para a República Dominicana, para o Haiti e para todas as nações, sem exceção. A mensagem que você vai transmitir é que eu desejo ardentemente a unidade. Eu quero unidade no meio do meu povo. Quero que se preparem. Existe divisão na família, no meu povo, e isso precisa ser superado. Há uma divisão. Eu quero um povo como aquelas crianças que eu levei, puro, limpo de coração, porque eu venho em breve. Eu venho em breve. Quando ele me dizia, olhe, não estou aguentando. Meu Deus, dizia, eu venho em breve. Diga ao meu povo que se prepare, porque o que aconteceu eu coloquei como um sinal. Assim como todos viram, o mundo inteiro testemunhou esse evento. O mundo dá a mensagem, porque eu estou chegando em breve. Aí quando ele me diz isso, eu digo: Senhor, revela isso ao teu servo. Porque é a primeira vez que ele está falando comigo. Como vou explicar? Porque eu perguntei, eu disse isso ao Senhor, porque não ia ter culto nesse dia. Já na família, uma parte da família do menino não iria fazer o culto naquele dia. O que acontece? O Senhor me diz: dê a mensagem no domingo. Ou seja, sim, eu sabia, mas ele sim. Sabia. Que sim, ia ter culto. E eu disse ao Senhor: Senhor, revela isso aos teus servos. Para mim, essa é a indicação. Para mim, foi um sinal claro de que Deus havia falado comigo. Pois bem, quando ele termina de falar comigo, eu disse amém. E logo em seguida, eu me levantei. Fui na mesma hora ver as horas. Pois, ao me levantar às 8, eu vejo a hora em que me levanto. Então peguei meu celular para verificar o horário e eram exatamente 9h33 da manhã. O Senhor me prostrou por 1 hora, falando comigo. Quando eu me ponho de pé, sabe? Meu Deus, o que está acontecendo? Porque estou vivendo 2 processos difíceis. A perda do meu filho e o Senhor falando comigo no meio da minha aflição e me dizendo para dar uma mensagem. O que está havendo? Meu marido me diz, eu vou sair. Não, ele, porque ele me disse que não era para eu contar a ninguém,
que era para falar só no domingo, para não falar nada até domingo. Eu não comuniquei isso a ninguém, a absolutamente ninguém. Eu apenas guardei para mim. Quando percebo que o meu marido me chama e eu entro no quarto e escuto meu marido combinando com a família da outra criança que sim, vai ter um culto. Quando eu escuto que eles estão se acertando para isso. Glória a Deus. Glória a Deus. É o sinal. Deus falou. Falou. Pois foi assim, ele, no domingo. O Senhor foi quem me deu a força. Nesse dia, se reuniram de diferentes, muitos pastores. Lugares, sim. De muitos lugares vieram, grande congregação, e muito nos apoiaram. E eu dei a mensagem. Mas, meus irmãos, eu vou lhes dar outra mensagem que o Senhor me deu ainda ontem. Ontem? Foi ontem. Ontem, aqui mesmo. Eu estava lavando roupa. E o sol estava, porque o sol mudou completamente. Tudo mudou de repente. Quando eu estava lavando, o sol estava tremendo. Eu disse, bem, vai chover, tem que chover hoje. Então o que sucede quando vejo que escurece? E o que acontece? Quando eu vejo isso, me lembro do dia 2 de agosto, porque foi assim mesmo que mudou. Sim. Foi uma mudança repentina, a mudança de, o sol sumiu, ficou escuro. Mais escuro. Eu senti medo quando vi, porque eu estava apanhando a roupa, não estava olhando para o céu. Sim. Quando olho para cá, para lá, eu vi. Quando eu vi tão escuro eu disse, meu Deus. E o que acontece? Quando eu falo isso, estou apanhando. Os cães começaram a... Como? Você sabe que os cães têm. Eles sentem o sobrenatural. Os cães sim. Tem um cão e ele começou a uivar, inquietos. Eu vejo os cães que estão, pois eu os mantenho amarrados. E quando eu vejo como o ambiente que está se tornando misterioso, os cães também estavam muito inquietos. Faziam como se uivassem, como no estilo lobo. Peguei os cães, os trouxe e fechei tudo. A luz acaba. Eram 3h16 ontem. A luz acaba. Quando a luz acaba, eu disse, eu vou orar. Ajoelhei-me. Assim que me ajoelhei, me disse, não temas. Não tenhas medo, não. Por que não me deixa falar quando me ajoelhei de vez? Já. Aí me disse, não temas. Assustei-me. Eu me assustei. Ali eu me lembrei do dia, o dia de ontem. Me lembrei do dia 2 de agosto. Quando ele me disse, não tenhas medo? Está tudo bem? Disse-me, chegou o tempo da colheita. Chegou o tempo da colheita, ele repetia para mim. Ele me disse, chegou o tempo de separar o trigo e o joio. Quando ele me disse isso, eu chorei. Eu chorei. Eu chorei muito, meus irmãos. Ontem, às 13h16, o Senhor falou comigo. Quando ele me disse, chegou o tempo da colheita, de separar o trigo e o joio. Diga ao meu povo para que se prepare. Pois o tempo... Meu Deus, eu chorei muito. Irmãos, o tempo está acabando. O Senhor quer que nos preparemos. Pois como em 2 de agosto, Ele falou em 2 de agosto, Mateus 24 está se cumprindo. Sim. Tudo está se cumprindo. Há um derramamento do Espírito Santo, como diz que nos últimos tempos, Ele derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Esse é o tempo que vivemos. O Senhor fala conosco. Sim. Que nos preparemos, povo. Que saiamos, que perdoemos, que busquemos a Deus de coração, que deixemos os rancores, porque ninguém impuro entrará no reino dos céus. Imundo. Para o céu irão, tal como as crianças, puros, porque assim está dito em sua palavra. Claro. Que o reino dos céus é semelhante aos pequeninos às crianças. E o Senhor quer nossa preparação, povo. Que voltemos para Ele. Porque Ele tem tanta misericórdia, Ele quer que todos nós sejamos salvos.
pois chegou o tempo de nos prepararmos para a sua vinda. Quando ele me disse isso, imediatamente me lembrei de quando Moisés, no deserto, e Coré foram separados. Sim, a terra se abriu. Ele disse: venham os que estão do lado de Deus, e aplicou o julgamento a Coré e aos que estavam do lado dele. Aí, quando ele me diz, chegou o tempo de separar o trigo do joio, eu me lembrei daquela passagem, desse evento de Moisés. E meus irmãos, Cristo vem em breve, Ele está à porta.